Pedro faz uma pergunta que, se formos sinceras, muitas de nós já fizemos dentro do nosso coração. Isso nós vamos ver em Mateus 18. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até quando eu vou suportar ou até mesmo relevar? Até quando eu vou liberar perdão para alguém que continua me machucando? Então Jesus responde contando uma parábola. Ele fala de um servo que tinha uma dívida de 10.000 talentos com o rei. Mulher, isso não era uma dívida comum. Era uma dívida impossível de pagar. Jesus escolhe esse valor de propósito, porque ele queria que os ouvintes entendessem uma verdade espiritual aqui. Aquele servo somos nós, e a dívida representa o nosso pecado diante de Deus. Uma dívida que jamais conseguiríamos pagar com boas obras, esforço ou religiosidade. Quando aquele homem se ajoelha diante do rei e pede misericórdia, acontece algo aqui extraordinário. O rei, ele não reduz a dívida, não faz um acordo, ele simplesmente cancela tudo. Exatamente, a dívida desaparece. E essa é a imagem da cruz. É a imagem de um Deus que olhou para a dívida impagável e decidiu pagá-la por amor. Mas a história toma um tanto que surpreendente. Aquele homem, ele sai livre, perdoado, sem dívida. Mas logo ali na frente ele encontra um companheiro que lhe devia uma quantia muito pequena, comparada àquela que ele acabava de receber. E ao invés de agir com misericórdia, ele segura pelo pescoço e exige o pagamento. O mesmo homem que recebeu graça agora se recusa a oferecer graça de volta. E aqui está o coração dessa parábola, porque o problema não era o dinheiro, era a intenção do coração daquele homem. Porque é possível receber os benefícios da misericórdia sem permitir que ela transforme nosso interior. É possível amar, ser perdoada por Deus e ainda assim resistir em perdoar as pessoas. E Jesus está nos mostrando algo muito profundo aqui. Quem entende o tamanho da dívida que Deus cancelou nunca mais olha para o perdão da mesma forma. Isso não significa que a dor foi pequena, não significa que a traição não aconteceu, não significa que a injustiça não existiu, significa apenas que a graça que nos alcançou é muito maior. Talvez hoje exista alguém que feriu você profundamente e Deus não está pedindo para você fingir que nada aconteceu, mas Ele está te perguntando: você se lembra do que eu perdoei em você? Porque a mulher que se lembra da própria cruz, ela começa a enxergar os outros de uma forma diferente. E a parábola termina nos ensinando uma verdade que poucos querem ouvir. Quem vive contando a dívida dos outros corre o risco de esquecer a própria dívida que o Senhor já cancelou. Por isso o perdão não começa quando o outro merece. Ele começa quando eu me lembro da misericórdia que um dia me encontrou.